Ele tem 48 anos, político, advogado e com certeza vai render grandes histórias e um bate-papo muito gostoso aqui no Cara a Cara de hoje. Eu converso com Aurivan Marcos Simeonato. Aurivan, primeiro agradecer a tua presença, a tua disponibilidade para estar aqui no nosso Cara a Cara. E para quem não conhece, ou para pouco das pessoas que não teve contato com Aurivan, eu queria saber quem é Aurivan Marcos Simeonato. Bom, Bena, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando de poder aqui fazer um bate-papo franco, né? Contar um pouco da história e um pouco de projeções para o futuro. Acho que isso é importante também. Mas o Aurivan, ele é advogado, é professor universitário, eu advogo há 22 anos e comecei em 96 aqui em São Luís de Gero, meu escritório tem 22 anos de existência e eu sou professor universitário desde 98, então já estão com 20 anos de professor também, né, em cursos de direito, pós-graduação, etc. e tal. Essa trajetória acadêmica, eu fiz o meu mestrado em Direito Constitucional e posteriormente fiz um doutorado em Ciências Jurídicas e continuei advogando, né, sou natural de Tangará, uma pequena cidade meio oeste catarinense. De lá eu fui estudar no Colégio Agrícola em Água Doce, me formei técnico agrícola, passei num concurso da Acaresc, fui trabalhar em Santa Rosa de Lima, na época Santa Rosa era o menor município do Brasil, né? E depois eu abri uma vaga em São Luís de Gero e eu vim para cá em finalzinho de 88, algo assim, para São Luís de Gero. E aí trabalhei aqui na Acaresc, muita coisa boa foi feita aí no interior, muitos amigos, juventude, pessoas mais maduras, e lá por 90, quando estava me formando em Direito, formei em 95, 96, salvo engano, eu recebi ali na Dona Santa, ali no bar do Érico, né, lá na cozinha, inclusive. Famoso? Famoso, um convite do seu Matias, para que eu ingressasse no PP, na época era PPR, nem lembro qual sigla era, mudaram várias vezes, né? Ou era PDS, não sei, era o 11. E para ser candidato a vereador. E eu fui candidato a vereador naquele primeiro pleito, e assim, desacreditado, porque não era da terra, não tinha, como os adversários na época diziam, como é que tu vai se eleger se nem vizinho tu tem? Eu morava sozinho e tal. Mas, felizmente, né, pelo trabalho que se tinha, trabalho social, trabalho como extensionista da Acaresc, tendo escritório de advocacia, conhecia. A galera me ajudou bastante, a galera jovem da época, né, a turma do Sugaosso, me ajudou bastante naquela eleição, e eu consegui ficar fui o sétimo mais votado na época. Foi um grande feito, né? Eu me lembro assim, eu estava lá, foi a última eleição que o escrutínio era com cédulas de papel. Eu me lembro bem, eu estava lá no salão paroquial de Brastur Norte, conferindo as listagens, e aí o Ardelir, que na época também se elegeu, foi o mais votado naquela eleição, o Ardelir, ele olhou e disse, quem é esse Aurivan que ninguém conhece? Eu disse, muito prazer, sou eu, vamos ser parceiro de Câmara. E aí foi uma gestão extremamente polêmica, né? E ao final daquela gestão, depois na outra eleição, eu fui candidato novamente, também numa situação diferenciada. A princípio eu não era candidato, o partido tinha indicado o Miquica como candidato, mas eu não recordo as razões do porquê. 30 dias depois da candidatura dele lançada, ele desistiu, e aí o partido veio falar comigo, né? Na época Artemio Volpato, Pedrinho Silva, Matias, enfim, tinha a turma, né? Antigamente, né, liderança. E eu fui candidato com 30 dias a menos de campanha do que os demais e fui o mais votado na época, naquela eleição. Em percentual, foi uma das maiores votações para vereador da história de São Luís de Gero. Então, é isso. Eu depois me encaminhei na vida política, fui convidado posteriormente para fazer o projeto do curso de Direito do Unibave, onde fiquei coordenando por 11 anos. Nesse tempo aí eu comecei uma outra trajetória, que era prestar assessorias a prefeituras. Trabalhei como assessor de 5 prefeitos nesses últimos anos, né, sempre como procurador, assessoria bem direta. Cheguei a ser secretário de saúde em Orleans. Enfim, fui levando paralelo os vínculos políticos e
A advocacia que eu não deixei. Então, assim, esse é o cidadão Aurivan que está aí. Aurivan, hoje no país, a política é o assunto mais polêmico a se tratar? Eu creio que sim. Acho que a política está passando por os políticos, né? Não vou dizer todos, mas é bem generalizado. Nós temos um problema gravíssimo da questão ética. Acho que é o que está faltando. A ética no nosso país. A ética no nosso país. Bom, veja o que está acontecendo. Os políticos, os grandes mandatários fazendo absurdos, e aí eu faço uma crítica um pouco ofensiva, uma crítica mais severa, assim, também há uma parte do judiciário que está praticando o que nós do direito chamamos de ativismo judicial. Está se sobrepondo muitas vezes àquela ideia de autonomia que deve existir entre os poderes, e isso está criando uma confusão jurídica tremenda. Eu ainda dou aula de direito na Faculdade de Capivaria, e eu tenho dito aos meus alunos que hoje é muito difícil ser professor de direito, porque você ensina uma coisa que está lá no Código Penal, que está no Código Civil, que está na Constituição Federal, e no outro dia o STF julga totalmente diferente, né, inovando, inventando, criando situações baseadas em fundamentos principiológicos e tal, mas isso acaba trazendo uma insegurança jurídica para nós que advogamos, ela é tremenda. Eu sinto essa insegurança. Em quais casos específicos você diz que o STF, digamos, inventando? O que o STF está julgando fora dos padrões da advocacia? Um ponto que eu questiono muito é a questão das conduções coercitivas. Não é porque o Lula foi conduzido coercitivamente, porque o Pedro ou Paulo. Só que a condução coercitiva ela exige alguns requisitos. É aquela condução que acontece. A polícia vai lá na tua casa, te pega e te leva lá para você prestar depoimento. Sim. Isso tem requisitos. Quando o cidadão é intimado e não comparece, enfim. Agora, o que está se fazendo? Simplesmente é determinada a condição coercitiva, sem o sujeito ter sido intimado previamente para ir, sem ter se negado, sem ter causado tumulto processual ou tumulto na investigação. E aí? Aí tu imagina um cidadão, está em casa, bate a polícia e leva ele. Até que explica isso para a família, até que explica para a sociedade, é uma mancha que é difícil apagar. Então, isso é um dos pontos complicados, muito complicados de se ler, fazer essa leitura do direito. Outro ponto que eu critico muito é os julgamentos morais e não jurídicos. Sim, isso já tem vários autores falando isso. Precisamos condenar o Bena. Como? Bom, aí nós vamos ver na trajetória, mas nós temos que condenar. Quando você fala no julgamento moral, não seria um pouco da pressão popular? Mas o judiciário não pode estar aberto às pressões populares. Nós demoramos anos e anos para chegar a esse status democrático, do Estado democrático de direito, que tem garantias, tem muitas garantias, tem excesso de garantias, mas esse excesso de garantias, talvez, visto assim por alguns, veio justamente porque nós tínhamos a falta de garantias. O que acontecia em 64? O sujeito era levado no tribunal de exceção, ou dizia o que queria que dissesse, ou era espancado, enfim, torturado até dizer. E muitas vezes não dizia para o papel. E não tinha um processo assegurado contraditório para defesa, o direito de defesa pleno. E isso está ocorrendo um retrocesso total. Está se julgando com base em indícios, quando na verdade tem que ter a prova segura. Eu assisti a alguns julgamentos do Supremo, fiquei... E aqui que eu vou dizer para meus alunos? A regra é uma e a interpretação está se dando de uma maneira assim, muito promíscua, eu diria assim. E aí não se tem mais o respeito que existe o princípio da República Federativa, que é a autonomia e independência dos poderes, um poder se intrometendo no outro, que assim, o judiciário faz, veja o que aconteceu, acho que foi no Mato Grosso, enfim, aí a Câmara dos Deputados descumpria a ordem, revogou a ordem, enfim, uma bagunça total. Então essa crise, eu diria, essa crise das instituições é que precisa ser parada, rediscutida e retomar o curso normal do Estado Democrático de Direito. Senão eu não sei o que vai acontecer. Ou melhor, a gente sabe, né, por conta dessa crise das instituições, está aí surgindo o Bolsonaro como um possível presidente da República. Nada contra o Bolsonaro, mas as ideias que ele prega, elas são contrárias ao espírito democrático que vive no país. E, por outro lado, ele fala aquilo que a população quer ouvir. E a população quer ouvir por quê? Porque está sedenta
de segurança jurídica. Olha, Ivan, entramos num assunto interessante. Hoje nós vivemos numa situação tão complexa, que é esse pré-candidatura à presidência e também digamos, essa infestação da imoralidade que os políticos estão aplicando no nosso país. E muita gente, nas redes sociais principalmente, é muita coisa que não dá para acompanhar, mas a gente percebe que é muita reclamação e tá essa onda, Bolsonaro, né, com um discurso sempre na mesma linha, discurso sempre do mesmo pensamento e, impressionante ou não, está juntando uma grande gama de seguidores. O que tu pensa com relação a isso? É o resultado do sistema no ponto que chegou, dessa situação complexa que está hoje, que tem que ser descomplicada, né? As instituições precisam rever as suas posições, cada uma delas fazer aquilo que lhe compete, o judiciário que faz o que lhe compete, o legislativo que lhe compete e o executivo que lhe compete. Por vezes a gente está observando em nível, não estou dizendo aqui em nível regional, aqui está tudo tranquilo, está pacífico, mas em nível nacional, uma promiscuidade total, como eu falava antes. O judiciário define uma coisa, o legislativo não acolhe e edita uma norma contrária, liberando quem está preso, uma coisa surreal, não dá de acreditar. A insegurança, e aí aqui vamos pegar a situação local também, nossa região, a insegurança pública, ela está gerando desconforto, ela está presente nas casas, está presente no nosso dia a dia, aquilo que, quando a gente podia dormir de janela aberta, já não dá mais. Então, assim, agora o que vem? Uma onda renovatória. Aí veio aquela onda renovatória nas últimas eleições municipais. Observe o que aconteceu em Santa Catarina. A grande maioria dos candidatos que foram para a reeleição pegaram a barca. E por consequência, a grande maioria dos novos nomes conseguiram chegar a uma vitória. É a onda renovatória. Agora o Bolsonaro vem como o quê? Como o último grito de esperança da população. Eu não estou tirando os méritos dele, mas é que ele tem um discurso, para quem acompanhou a história do Brasil, especialmente assim, quem é vinculado à área do direito, o discurso do Bolsonaro ele me causa um certo medo. Se por um lado é necessário que use um pouco de relho, mas e quando esse relho pegar nas minhas costas? A gente faz toda essa discussão jurídica nas aulas e tem os alunos que defendem, enfim, que acham que tem que ter pena de morte, que acham que isso, aquilo, aquele outro, só que isso é fácil defender quando não acontece dentro da minha casa, dentro do meu quintal. No quintal do vizinho é fácil apontar o dedo e ir para o nosso. Certo? Então, assim, todo esse grande... As virtudes que a democracia brasileira trouxeram para nós, com a Constituição de 88, todos aqueles direitos sociais, aquelas garantias, liberdades, etc. e tal, isso foi fruto de uma história de muito sangue derramado. Não dá para apagar a história agora. Então, agora, de um momento para o outro, a gente está querendo voltar atrás. E por que estão querendo voltar atrás? Por causa dessa onda renovatória e da falta de credibilidade que se tem nos políticos. Agora, qual o custo disso? Essa é a minha grande pergunta. Ora, Ivan, essa falta de credibilidade é culpa dos políticos ou do sistema político? Cara, Bena, acho que aí nós vamos começar a polemizar a coisa. É culpa do sistema. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele não chegou a presidente da República e fez o que fez, se é que fez, a justiça disse que fez, mas ele não chegou lá como presidente com as pernas próprias dele. Ele teve uma multidão que votou nele. Mas foi o Bolsa, não sei das quantas. Tudo bem. Mas alguém se rendeu a esse carinho. E aí, nas eleições locais também. Nós não podemos ser omissos ou hipócritas de dizer que não existe a interferência do poder financeiro, do poder econômico nas eleições. Então, assim, nós eleitores temos culpa junto, sim. Tá, agora nós vamos ter uma oportunidade de fazer uma onda renovatória, mas que seja feita com responsabilidade, e depois, em 2020, mais uma onda renovatória. Acho que é importante essa renovação, essa oxigenação no poder. Tá? Mas o sistema, como um todo, ele está entranhado de algumas coisas que precisa de que boa. Tá? Precisa de que boa, esse é o detalhe.
Orivan, e com relação ao julgamento do presidente Lula, do ex-presidente Lula, a gente sabe que está uma onda aí de revolta com uma parte da população, outra parte apoiando, né? O judiciário está agindo da forma correta ou está utilizando daqueles meios que você falou agora há pouco, de meios inventados para julgar um caso? Ô, Bena, eu confesso que eu não acompanhei nada do julgamento do dia de hoje, daquele habeas corpus que estava lá no Supremo. Então, a opinião que eu vou manifestar, ela vai poder estar de acordo com o que o Supremo votou hoje, ou o contrário, mas é a minha opinião. Eu, particularmente, acho que se for quebrado, essa ideia do princípio da presunção de inocência, se foi quebrada, né? Permitindo a prisão já com condenação em segunda instância, isso é um retrocesso. O princípio da presunção de inocência, ele não nasceu por acaso. Ele nasceu justamente porque nós tivemos uma necessidade nesse país de ter uma garantia constitucional de que aqueles tribunais de exceção não iriam mais vingar. O sujeito teria que ter direito a todos os recursos inerentes. É assim que a Constituição Federal trata. E é assim que tem que ser mantido. Agora, se não é culpa do cidadão, aí vão abstrair a questão do Lula, mas de tantos Joões e Marias que estão aí presos por condenação em segunda instância, não é culpa deles a morosidade do judiciário. O Estado tem um déficit de juízes, o Estado tem um mecanismo processual muito largo, e aí o cidadão que paga? Não é assim, porque isso foi uma conquista de uma garantia para o Estado Democrático de Direito. Então, se tem que esgotar as instâncias, que se esgota as instâncias. Depois disso, sim, que se prende o sujeito. Porque vamos pensar numa outra equação. E se você é condenado em segunda instância, você é preso, e se o Tribunal Superior, a terceira instância, te absolve? E aí? A regra no país é a liberdade. A exceção é que é a prisão. Então, quando eu pratico a exceção, tem que ser baseada em algo que efetivamente comporte a exceção. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. E aí vem com esses modismos, né? Eu estou escrevendo um artigo, daqui a pouco vou mandar para vocês publicarem, sobre direito e moda. Eu estou vendo assim, que hoje o nosso problema é que estão confundindo direito e moda. Eu consultei um amigo meu que é formado em moda. Moda o que é? Uma tendência da época. Direito não é tendência da época. Não é porque hoje tem uma grande massa popular dizendo vai preso, vai preso, vai preso, vai preso, é que tem que ir preso. Isso não, porque não se confunde. Daí amanhã mudou a moda, então amanhã não vai mais. Então você tem que tomar cuidado com isso. Ou vale para uns e não vale para outros? Tem que tomar cuidado com isso, porque nada do que se conquistou na nossa legislação veio por acaso. Foi toda uma história de lutas. O país passou por uma repressão política muito severa, passou por estados ditatoriais, teve gente presa indevidamente, e o mesmo povo que foi para a rua pedir por democracia, hoje está gritando para ter ditadura. Só que não estão conseguindo entender o problema que isso pode trazer. Então, assim, nós precisamos mudar uma série de cenários, mas não vamos mudar aquilo que o povo brasileiro conquistou a duras penas. Isso é que não pode ser mudado assim de uma hora para outra, por o chamado ativismo judicial, e para se entrar na tendência de uma moda e para agradar a população que está gritando na rua. Não é assim. Penso eu, né? Orival, para mudar um pouquinho a esfera da nossa conversa, a última pergunta nesse sentido. O Brasil tem jeito? E se tem jeito, qual o caminho? O Brasil tem jeito. O Brasil é uma das economias mais emergentes do mundo. Nós vivemos num país de esfera de dimensão continental, que tem todo tipo de solo, tem todo tipo de clima e que pode produzir tudo. O Brasil pode ser, em termos de alimentos, independente do resto do mundo. O Brasil é o grande celeiro da humanidade, do mundo. O Brasil tem jeito sim. Agora, as pessoas que comandam o Brasil e quem leva elas ao comando é que também precisam mudar um pouco o jeito e ter jeito. E aí as coisas vão andar.